Olá, meus amados, minhas amadas, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com uma palavra de Deus no seu coração. Eu tenho nos últimos dias aí feito um estudo bíblico e semana passada, na verdade acho que não fiz, né? Na outra semana nós falamos sobre como foi criada a igreja, né? Como surgiu a igreja, né? Que nós vimos lá que Paulo estava em Tarso e aí alguns judeus que haviam sido perseguidos, né? Porque tinham se convertido ao cristianismo, então eles foram muito perseguidos e saíram ali de Jerusalém, foram para alguns lugares, fundaram uma igreja em Antioquia, né? E enfim, eles começaram a falar do amor de Deus, falar do evangelho para algumas pessoas lá em Antioquia, e alguns gregos eles acreditaram também na ressurreição de Cristo e se entregaram a Jesus. E quando souberam disso, chamaram Barnabé então foi até Tarso e chamou Paulo, e para Paulo presenciar o que estava acontecendo. E a partir dali, Paulo então resolve fazer uma viagem missionária. Ele decide que ele quer ir em outras cidades que não tinham tido ainda a oportunidade, para poder falar do amor de Deus, para poder falar sobre o evangelho de Cristo. E aí então Paulo sai. Ele fez 3 viagens missionárias, no livro de Atos tem, né, as 3 viagens, e ele sai então para a primeira viagem missionária. Então no último vídeo a gente viu até aí, quando todos eles foram os seguidores do caminho foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? E ali começa então começa a igreja de Cristo ser divulgada e ser difundida, né? Em cada cidade que eles iam, eles abriam uma igreja. Mas o tema que eu quero falar com vocês hoje, eu até escrevi em cima aí, é sobre a lei de Moisés, né? Será que nós que não somos judeus, nós somos obrigados a seguir a lei de Moisés? Porque existe essa dúvida, né? Muitos às vezes têm a dúvida, porque tem religião que guarda o sábado, tem religião que não come carne de porco, tem religião que não aceita doação de sangue. Enfim, cada uma tem uma situação que está diretamente ligada à lei de Moisés, né? Mas por que cumpre algumas e não cumpre outras? Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre será que nós que somos a igreja de Cristo, que não somos judeus, será que nós somos obrigados a seguir a lei de Moisés? Então, de antemão já falo para você que não, tá? E hoje nós vamos ver no livro de Atos. Nós estamos fazendo um estudo sobre o livro de Atos, né? E depois que aconteceu esta viagem missionária de Paulo ele foi em várias cidades, Listra, Derbe, Antioquia da Cilícia, enfim, andou pela Galácia, onde hoje é a Turquia, e ele fundou muitas igrejas ali. E quando ele volta para Antioquia, existe uma confusão muito grande. Por quê? Porque os judeus que haviam se convertido, eles estão orientando os outros que não são judeus que têm que circuncidar, né? A circuncisão, todo mundo sabe, eles cortavam um anel em volta do prepúcio do homem, né? Em volta do pênis do homem, fazia como se fosse uma cirurgia de fimose, mais ou menos. Eles cortavam a pele. Aquilo ali era uma circuncisão que na verdade era uma aliança que Deus havia feito lá atrás, né? Com Abraão, e essa circuncisão todos os descendentes depois de Abraão teria que fazer. E aí o que aconteceu é o seguinte: quando então existe essa questão da circuncisão, os judeus então todos eles têm que circuncidar. E aí eu estou procurando aqui para ver se eu acho só o local onde fala exatamente isso daí. Mas o que acontece? Depois dessa circuncisão, todos os judeus então eles têm que fazer circuncisão, e depois vem a lei de Moisés. Na lei de Moisés começa uma série de regras que o pessoal fala, mas é impossível, são muitas leis, são mais de 600 itens. Mas pensa bem, tem ali um código civil, um código penal e tem um código tributário. Tem na verdade uma constituição,
Então, se você pegar tudo isso, você pegar hoje no Brasil, por exemplo, o Código Penal, a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Tributário, você vai ver o tamanho que dá isso, né? O que Deus passou para Moisés e Moisés falou para o povo ali, era tudo isso daí, resumidos numa lei. Então eles tinham todas as regras, né? Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Se a gente pegar lá no livro Levítico, você tem no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição, né, de todos eles. Mas, por exemplo, tem aqui, ó, sacrifício pelo povo. Quando o povo pecava, e aí eles tinham que oferecer um sacrifício. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim a expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel. Então olha só, aqui era uma das coisas que tinha que fazer, pegar o sangue. Quando o povo pecava, ele pegava pelo pecado do povo, ele ia lá, sacrificava um animal, né, tinha que ser um animal perfeito, e entrava no templo. No caso aqui de Moisés era no tabernáculo, depois que Salomão construiu o templo, né? Mas ele tinha que entrar onde ficava a arca, porque a tampa da arca, que chamava propiciatório, era o lugar onde ele tinha que aspergir o sangue ali. O que acontece isso? Por pecado do povo. Agora, por que foi criado a lei de Moisés? Porque o povo, ele estava sempre vivendo de forma errada. E aí então Deus decide criar uma situação onde ele consegue tirar a condenação do povo. Ou seja, para o povo não cometer erros sem saber, ele cria as leis. Então Moisés passa para eles tudo o que eles deveriam fazer ou o que eles não poderiam fazer, para que eles não fossem condenados. E aí então tem toda essa regra. Por que o judeu quer tanto fazer o terceiro templo agora? Porque o templo foi destruído, né? Tinha um tabernáculo, e aí Salomão construiu um templo de alvenaria no lugar do tabernáculo. Aí destruíram o templo. Quando a Babilônia ataca Israel, ataca Jerusalém, eles destroem o templo. Quando a Pérsia assume o comando e domina todas as províncias que eram dominadas pela Babilônia, vem a Pérsia e domina, os reis da Pérsia permitem, Dario, Ciro, permitem que os judeus voltem para a reconstrução de Jerusalém. E aí então, eles reconstroem o templo. Mas é depois, 70 anos depois de Cristo, mais ou menos, Herodes manda destruir novamente, o Império Romano manda destruir o templo que tinha também em Jerusalém. Então hoje, por que eles querem construir novamente o terceiro templo? Porque o judeu não consegue cumprir as leis de Moisés. Eles são obrigados a cumprir a lei de Moisés, mas é impossível cumprir. Não porque são muitas leis, porque tem gente que acha que é impossível porque são muitas leis, ou porque são coisas difíceis de fazer. Não é isso, é porque é impossível mesmo, porque a maioria estava vinculada ao templo. Você pode ver que pelo pecado do povo, eles tinham que pegar o sangue de um cordeiro santo, perfeito, e aspergir dentro de uma arca que ficava onde? Dentro do templo, atrás da cortina do templo, atrás do véu. E como não tem mais templo, eles não têm onde sacrificar. Eles não podem. A lei fala, você tem que sacrificar no templo. Só que o templo não existe mais. Então eles querem construir um terceiro templo para cumprir a lei de Moisés. Agora, isso aí eu só falei para contextualizar, mas eu quero trazer agora para nós cristãos, para nós que não somos sangue judeu, porque o judeu que se converte ao cristianismo é chamado de judeu messiânico, então ele está separado. Agora, nós que não somos judeus, mas que somos cristãos, então nós temos que seguir também essas leis? Não, nós não temos que seguir essas leis. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A nossa salvação não vem pelo cumprimento da lei. A nossa salvação vem pela graça de Jesus, pela graça de Deus, que nos concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você pegar aí o Evangelho de João, você vai ver claramente que está escrito, quando ele fala que os judeus não reconheceram Jesus como Salvador, né? O Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, ele fala que Jesus veio para os judeus, mas que eles não creram nele, né? Fala que ele estava com Deus desde o início, que ele é a luz do mundo, né? Se você tiver um tempinho, leia o primeiro capítulo do Evangelho de João, é maravilhoso.
e fala justamente isso, que Jesus já estava com Deus desde a criação. E aí ele fala assim, olha, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, veio para os judeus, e os seus não o receberam. Aí olha só, coisa linda, aí entra nós que não somos judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, olha só, e nem na vontade da carne, e nem na vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nós somos feitos criaturas pela vontade de Deus, e a nossa salvação veio pela vontade de Deus. Aí fala depois no final, fala, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aqui está claro o seguinte, que Jesus tinha vindo para os judeus, mas como os judeus não creram nele, ele então veio para todos aqueles que creem. Independente se é de sangue, se não é, né, que ele fala que daqueles que nasceram não da vontade do homem ou do sangue, mas daqueles que nasceram da vontade de Deus. Então é isso. Aí tem uma outra situação que eu quero falar com vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, olha só, Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34, olha só o que diz, olha, os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, olha só, o que existe aqui na verdade é Jesus falando assim, olha, vocês têm que amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento que Deus deu lá para Moisés, né? Nas pedras do mandamento. E Jesus fala o seguinte, olha, e toda a lei de Moisés e tudo que os profetas disseram se resume em um outro mandamento, que é ame o teu próximo como a ti mesmo. Então o que Jesus fala para nós é o seguinte, olha, é a graça, até isso. Então quando a gente cumpre alguma coisa aqui, a gente tem que cumprir por gratidão a Deus, não para ser salvos, porque não para sermos salvos, porque na verdade a salvação não vem pelas nossas atitudes, a salvação ela vem pela graça de Deus. Então se você está pensando em fazer algo para que Deus possa salvar a tua alma, não é assim. Você tem que agir de acordo com a vontade de Deus por gratidão, porque a salvação vem pela graça dele. Agora o que Jesus fala? Quem que é salvo? É quem crê em Cristo Jesus. Agora quem crê em Cristo Jesus, o que é crer em Cristo Jesus? É crer nos ensinamentos que ele deixou para nós. Eu sempre dou esse exemplo, vou dar de novo. É como se você fosse no médico e o médico te desse uma receita, você fala assim, olha doutor, eu estou com muita dor, sei lá, no abdômen. E ele fala, toma esse remédio aqui que vai sarar. E você sai do consultório e fala, eu não vou tomar esse remédio. Remédio me deixa mal, não vou tomar e não vai sarar nada. O que acontece? Se alguém perguntar para você, você conhece o médico fulano de tal? Conheço. Você sabe que ele existe, porque você foi lá, você fez uma consulta com ele. Agora, você crê nesse médico? Não, por quê? Porque você não tomou o remédio que ele te indicou. Então você crê no médico, não é você crer que ele existe, você sabe que ele existe, mas você crê nele, é você acreditar que o remédio que ele receitou para você é o que vai tirar a sua dor. Então aí sim você acreditou nele. Crer em Cristo Jesus é isso, não é simplesmente você, eu acredito que ele existiu. Não é isso, porque os judeus também acreditam, porque eles viram Jesus. Crer em Jesus é acreditar naquilo que ele ensinou, é acreditar que as palavras dele são palavras de salvação para a tua vida. Então esse é o fundamento principal para um cristão, acreditar nas palavras de Cristo Jesus, porque ele é a verdade, ele que trouxe para nós isso. Agora, o que tudo isso tem a ver com o estudo que a gente estava fazendo sobre o livro de Atos? Porque na verdade, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando Paulo ele sai, visita as cidades e começa a abrir igreja e volta para Antioquia, ele se depara com essa situação. Judeus convertidos exigindo que os gentios, ou seja, os que não são judeus,
que eles também cumprissem as leis de Moisés, principalmente com relação à circuncisão. Eles queriam que aqueles que não eram judeus fossem circuncidados. E Paulo disse: olha, eu não concordo com isso, eu não entendo assim. E começou uma discussão muito forte em cima disso. Mas foi uma confusão. E aí o que aconteceu? Eles decidiram então montar uma comissão e ir até Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque em Jerusalém estavam anciãos, muito provavelmente pessoas que tinham visto Jesus, que tinham caminhado com Jesus, né? E os apóstolos, alguns deles, estavam ali em Jerusalém. Porque quando teve toda a perseguição da igreja, muitos fugiram, mas muitos apóstolos ficaram ali. Um deles era Pedro, e ele estava ali. Então o que acontece? O Paulo monta essa comissão e vai até Jerusalém. Em Jerusalém, eles se reúnem, então, com Pedro, que era um dos apóstolos, e outros apóstolos e outros discípulos que tinham andado com Jesus, que naquele momento ali, exatamente naquele momento, tinham alguns anciãos, e eles ouviam muito os anciãos, eles aproveitavam muito a experiência, né? Talvez se a gente fizesse isso também, né? Nós temos, principalmente aqui no Brasil, a cultura de desprezar os velhos, desprezar aqueles que têm muita experiência, né? Eles não faziam isso, eles aproveitavam a experiência dos anciãos, eles aproveitavam a experiência daqueles que eram mais velhos, mais vividos, e tiravam ensinamento com eles. Então, quando Paulo chega com uma turma mais jovem, eles são recebidos por quem? Pelos anciãos, por aqueles que eram mais velhos, e por apóstolos, por aqueles que tinham andado com Cristo. E aí então começa a discussão. E diz que a discussão também ali foi muito acalorada. Diz que a Bíblia diz que houve uma não pequena contenda, né? Foi muito grande a discussão em cima disso. E Pedro, que era um apóstolo que havia andado com Cristo, levantou e falou: olha, gente, nós não podemos colocar um jugo em cima desse pessoal que está aceitando Jesus, porque realmente a graça de Cristo é que nos basta. E aí então, no capítulo 15 do livro de Atos, é que eles então escrevem isso aí, o que foi chamado de concílio. Então eles reuniram num concílio para poder discutir o que eles deveriam fazer. Então olha só, eu vou ler aqui um trechinho do livro de Atos, no capítulo 15, que fala assim: olha, então alguns tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido em Jesus, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço os discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Fala assim: então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo,
que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Desculpa. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, que está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas. Então eles reuniram e tiveram essa discussão. Aí olha só, então pareceu bem aos apóstolos e os anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre eles. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia. Então, ou seja, eles escrevem um decreto para quem? Para os gentios, por aqueles que não são judeus, né? Que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde. Porquanto ouvimos de que alguns que saíram dentre nós vos perturbavam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes dando nós mandamento, ou seja, nós sabemos que teve alguns judeus que foram entre vocês e falaram algumas coisas que perturbou demais vocês, mas nós não mandamos eles foram por conta própria. É isso que eles estão falando aqui no decreto. É um decreto escrito. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los aos nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, enviando, portanto, Judas e Silas, os quais de boca nos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor mais encargo, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, que vos abstenhais de alimentar do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, ou da prostituição. Destas coisas farei bem, olha só, dessas coisas fareis bem, se vos guardarem. Então que eles falam: olha, nós não queremos pôr peso em vocês, fiquem tranquilos, se vocês aceitaram Jesus, vocês receberam a graça através do Espírito Santo, é isso. Agora, parece-nos bem, se vocês puderem, façam isso, se abstenham de coisas sacrificadas aos ídolos, de sangue e também de fornicação, de carne sufocada, enfim, se vocês guardarem disto, bem será para vocês. Então, ou seja, nós não somos obrigados a cumprir a lei de Moisés, nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Agora, digo, como é que a gente caminha com Cristo? A gente precisa acreditar. A graça está disponível. Nós precisamos acreditar em Cristo. E acreditar em Cristo é acreditar nos ensinamentos dele, que estão escritos em 4 livros sobre o Evangelho de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João e entender o que Cristo ensinou ali, é isso aí que precisa, crer em Jesus. E eu falo que a graça é como se, por exemplo, eu te desse um presente. Então vamos supor que chega alguém aí e te dá um celular de graça. Ó, você ganhou um presente, um celular. Beleza, aí você vai pegar aquele celular, você vai fazer o quê? Ah, eu vou usar esse celular. Não, não vou usar, eu vou dar ele para outra pessoa. Ah, esse celular eu vou vender. A questão é o seguinte: a graça já foi te dada. Agora, o que você vai fazer com a graça? Alguém pode falar assim: olha, isso aqui é o que vai te levar para a salvação. Então, o que Deus fez? Deus falou: olha, eu estou te dando algo que vai te levar para a salvação, a minha graça. Agora, o que você vai fazer com essa graça? É esse o grande desafio. Se você quer abrir mão dela, como muitos abriram, tudo bem, aí você não vai para a salvação. Mas se você não, eu aceito essa graça, então você vai cumprir aquilo que Cristo ensinou. Então, se você está salvo pela graça, para você tomar posse da graça, você tem que acreditar em Cristo Jesus. E acreditar em Cristo Jesus é acreditar nas palavras que ele ensinou. Amém? Então olha só, aí depois disso,
eu já estou concluindo. Depois disso, o que aconteceu? Paulo, ele pega Barnabé e fala: rapaz, nós precisamos voltar nos lugares onde a gente abriu igreja, visitar esse povo, saber como eles estão e ensinar para eles, entregar esse decreto para eles entenderem e para a gente poder ensiná-los que não tem nada a ver com circuncisão, que eles não têm que ter esse peso em cima deles de ter que cumprir a lei de Moisés. Então, o que aconteceu foi isso. Eles saem, né, no final do capítulo 15 aí de Atos, eles saem para divulgar esse decreto e saber como é que tá as igrejas que eles haviam plantado. Agora tem um problema aí, né? Na hora de sair, Barnabé e Paulo tiveram uma briga feia, uma discussão muito feia. Por quê? Porque Barnabé queria levar com eles um sobrinho dele chamado Marcos, e Paulo foi contra. Por quê? Porque na primeira viagem, no meio da viagem, Marcos voltou para Jerusalém, ele desistiu, e Paulo falou: olha, eu não quero que ele vá com a gente, porque a gente acreditou nele, confiou nele, só que depois ele desistiu, e os dois tiveram uma discussão grande. Aí houve uma separação. Aí Paulo, o Barnabé pega Marcos e vai para um outro lugar, vai para uma ilha, e Paulo, ele vai visitar as igrejas. Então ele toma com ele Silas, e logo depois, na cidade seguinte, ele conhece Timóteo, que tem uma carta de Paulo a Timóteo aí no Novo Testamento. Paulo pega Silas, Timóteo e vai então visitar as igrejas que ele havia aberto, e nessas igrejas ele vai distribuindo o decreto para que eles entendam sobre a lei de Moisés. Nestas viagens, numa cidade chamada Troade, Paulo está lá descansando, preparando para voltar. Ele dorme e tem uma visão, e essa visão é a visão de um homem, que é de um homem grego, que chega para Paulo e pede um socorro. Fala: Paulo, passa a Macedônia. Macedônia, na época, é onde hoje é a Grécia. Fala: você precisa ir para lá, que nós precisamos de ajuda. E aí Paulo vai, e aí começa a abrir igreja, onde ele então vê a igreja de Filipos, de Corinto, né, que tem também cartas aos Filipenses, cartas aos Coríntios, cartas aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Ali Paulo, ele passa para o lado grego, ou seja, ele chega na Europa, e aí começa então a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo ser divulgado também no continente europeu, e hoje nós sabemos que está em todos os continentes do mundo. Então olha só para você ver a importância de Paulo para o Evangelho, né? E aí Paulo vai, faz a segunda viagem missionária, e depois ele vai e faz a terceira viagem missionária. E o que ele faz? Abre igrejas, ele chega nos lugares, procura uma sinagoga, começa a falar sobre a lei de Moisés e fala: gente, só que tem uma coisa, tudo isso que está escrito na lei e nos profetas já foi cumprido através de Cristo Jesus. E aí muitos começam a acreditar e muitos não. E todo lugar tem confusão, todo lugar tem briga, mas em todo lugar ele deixa uma igreja implantada. E hoje nós temos aí igrejas no mundo todo, né? A partir no próximo vídeo que a gente fizer agora, eu quero fazer um estudo com vocês da volta de Paulo para Jerusalém e como ele é preso e depois ele é levado para Roma para ser condenado à morte. Então, aqui nós vimos o seguinte: como é que Paulo lidou com essa questão da igreja, né? As viagens missionárias que ele fez. Depois você pega aí capítulo 16 até o capítulo 21 de Atos, fala das viagens, das cidades por onde ele passou, e basicamente o que acontecia era isso. Ele falava do amor de Deus, falava do Evangelho, e as pessoas acreditavam e se convertiam ao cristianismo. E ali ele foi fundando a igreja, né? E foi causando preocupação naqueles que não acreditavam em Cristo. E aí então Paulo é um grande perseguido da igreja. Ele era um perseguidor da igreja quando ele era um fariseu, e agora ele passa a ser um grande perseguido por causa da igreja, né? Paulo sofre, ele sofre muita tortura, espancamento, vai preso, tudo isso em favor do Evangelho, tá? Então no próximo vídeo nós vamos ver isso, a volta dele para Jerusalém. Ele é preso lá pelos judeus que não acreditavam em Cristo, e ali ele passa por uma série de situações complicadas na vida dele, muito espancamento, tortura, até que ele é mandado para Roma, e lá ele é julgado, tá bom? E aí então no próximo vídeo a gente vai ver isso, vai ver a carta de Filipenses, que é interessante, porque a carta de Filipenses, Paulo cita todas essas coisas que nós estamos vendo aqui no livro de Atos. Amém? Falei muito hoje, né? Mandar um abraço pessoal, e antes de eu mandar um abraço eu quero orar com você, viu? Se puder fechar seus olhos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai,
por esse momento em que o Senhor preparou para nós. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo ou que ainda vai assistir esse vídeo, Pai. Não só os que estão ao vivo, mas depois os muitos que vão assistir esse vídeo, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Pai, eu quero pedir graça e misericórdia sobre as nossas vidas, pedir entendimento, Pai, conhecimento que vem do céu, para que a gente possa cumprir exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Nós te pedimos também bênçãos nessa nossa semana, que a gente tenha uma semana abençoada, protegida e amparada pelo Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, amém. Um abraço grande aí para Terezinha Galhardo, para Gislene, foi as duas primeiras que começaram a assistir. A Isilda, um grande beijo para Isilda. A Gisela, Gi, um beijo também no seu coração. A Regina da Loca, um beijo, viu, Rê? Marcelo Rezende, um grande abraço para você, Marcelo. O pastor Mário Campos, meu Deus, aumenta a minha responsabilidade. O pastor Mário, um homem de Deus, um homem que conhece muito a palavra do Senhor. Flávio Lamas, que Deus te abençoe, viu, Flávio? Tremendamente. O profeta evangelista Alex, que Deus te abençoe também. O Sérgio Carrara, Deus te abençoe. A Helena, que Deus te abençoe, Helena, você e sua casa. A Cileia também, Deus te abençoe. Aqui a Terezinha mandou um bom dia, graça e paz para todo mundo. A Rose, Deus abençoe, viu, Rose? O Marcos, o Mário César, que Deus te abençoe também. O Marcos escreveu aqui, bom dia, pastor, Deus abençoe. A pastora Jarina, que Deus te abençoe também, viu, Jarina? A Andréia, que Deus abençoe poderosamente também, você, Andréia. E a Luísa Teixeira, que Deus te abençoe também, viu, Luísa? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? Que possa nos dar entendimento. Juraci, paz, amado, que Deus te abençoe também. Todos vocês que nos acompanharam aí, os que vão assistir agora, que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus, e até um próximo vídeo, que provavelmente na terça-feira que vem. Bom, Deus abençoe a todos.